Para compor a mesa com a apresentação da palestra Novos Paradigmas da Política Nacional de Recursos Sólidos, convidamos a arquiteta, urbanista e engenheira sanitarista, membro do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, ABS-MG, presidente da Comissão Permanente de Apoio ao Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde da Prefeitura de Belo Horizonte, engenheira sanitária da Superintendência de Limpeza Urbana da Prefeitura de Belo Horizonte de 1973 a 2004, onde exerceu vários cargos, inclusive de superintendente de limpeza urbana da Prefeitura de Belo Horizonte de 1989 a 93. Professora de resíduos sólidos e limpeza urbana do curso Especialização em Direito Ambiental do Centro de Atualização de Direito da Universidade Gama Filho. Professora de Resíduos de Serviços de Saúde, do curso de especialização do GS Educacional e de Resíduos Sólidos da ABS-MG. Senhoras e senhores, convidamos e apresentamos Maeli Estrela Borges. Em primeiro lugar, meus agradecimentos à FM pelo convite. E gostaria de dizer que o que eu vou falar é praticamente uma leitura da legislação com dois exemplos de modelos de gestão de resíduos de Belo Horizonte, que são modelos que deram resultados. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela começa com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Então, esse antecedente, que é o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, na sua versão preliminar, ele traz um retrato, um estágio atual do que a gente tem de gestão de resíduos no país. Não é muito animador, não, mas, infelizmente, a gente tem de colocar o que está lá na versão preliminar do plano. Nós temos aí uma geração de resíduos sólidos urbanos praticamente de 183 mil toneladas de resíduos por dia, 58 mil, ou 31,89%, são materiais recicláveis, 51,41% matéria orgânica e 16% são rejeitos. Pela política nacional, o aterramento de resíduos, que eles chamam de disposição ambientalmente adequada, só pode ser feita do rejeito. O orgânico tem de ser reaproveitado, transformado, e o resíduo reciclável também, o material reciclável também. Na época da formatação desse plano, apenas 18% dos municípios do país tinham coleta seletiva. E lembrando que, para se fazer um aterramento de materiais que são rejeitos, nós temos que ter previamente a coleta seletiva. Sem a coleta seletiva, não se tem condição de fazer o aterramento só do rejeito. Número de municípios com lixões, 50,5% dos municípios do país, ou seja, 2.906 lixões, porque existem municípios que têm mais de um lixão. Outra questão é a geração de resíduos da construção. A estimativa é que tenha, de origem pública, mais de 7 mil toneladas ano e 7.365 toneladas ano de origem privada. Resíduos de serviço de saúde, 8.909 toneladas dia. E resíduos industriais perigosos, 3.786 toneladas dia, não perigosos 93 e um total de 97. Essa situação tem de mudar, que são os lixões. E a previsão é que se mude até agosto de 2014. É um tempo relativamente curto.
A leitura que a gente fez da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela vai estar consubstanciada nesses 10 itens. Primeiro, a ordem de prioridade na gestão dos resíduos. Segundo, a hierarquia dos planos, a responsabilidade compartilhada, a logística reversa, a coleta seletiva e aterro só de rejeitos, a compostagem, que é o modelo de Belo Horizonte, a reciclagem, que é o modelo de Belo Horizonte, os incentivos financeiros, os prazos da Lei 12.305 e a criação de consórcios intermunicipais. Esses são os pontos que eu considero que são paradigmas mesmo da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Primeiro, a ordem de prioridade na gestão dos resíduos. Essa ordem muda, porque nós estávamos habituados a começar a gestão dos resíduos, toda hora aperto errado, na questão da reciclagem. Então, nós começávamos a reciclar, quer dizer, eu consumo, depois eu coloco para reciclar, né? Reciclar, tratar e dispor. Hoje não, hoje começa com a não geração, com a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento e a disposição final só dos rejeitos. Muda bastante, porque nós vamos ter aí uma prioridade, que é a eliminação de 2.900 lixões até 2014. O segundo ponto que a gente considera que é ponto importante é a hierarquia dos planos de resíduos sólidos e a responsabilidade pela elaboração desses planos. A grande parte dos planos, a responsabilidade é do poder público. Mas existem planos também, que são os planos de gerenciamento de resíduos sólidos, que são elaborados pelo gerador dos resíduos. Então, o Plano Nacional, ele tem uma vigência por prazo indeterminado, um horizonte de 20 anos, deve ser atualizado a cada 4 anos, e o conteúdo mínimo desse plano está na Política Nacional, na própria lei. Os planos estaduais de resíduos sólidos, a vigência, o horizonte, as atualizações são idênticas à do Plano Nacional, e o conteúdo mínimo também está descrito na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Eu chamo a atenção para esse caso, porque a condição para se ter acesso a recursos da União, ou por ela controlados, a ter acesso a benefícios por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal fim, vai depender da existência desse plano. Se o Estado não tem o plano, o município fica penalizado, porque mesmo o município tendo o plano, ele não vai ter acesso fácil a recursos da União, por uma inadimplência do próprio Estado. Depois nós temos os planos microrregionais de resíduos sólidos, os planos de resíduos sólidos de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas. Temos também os planos intermunicipais de resíduos sólidos, que são os planos elaborados por consórcio, e os planos elaborados pelo município ou integrante de consórcio, que são os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos. Nós ouvimos na palestra anterior que para a população até 20 mil habitantes, o prazo para esses planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos é até o dia 26 de setembro de 2014, ao passo que a Política Nacional fala num prazo de 2 anos para a elaboração dos planos. E o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, ele é elaborado pelo gerador e são vários tipos de resíduos que estão sujeitos à elaboração desse plano. O resíduo de serviço de saúde, o resíduo de mineração, o resíduo de atividades de saneamento, o resíduo industrial, o resíduo considerado perigoso, e aí vai. São muitos e muitos planos que compete ao gerador de resíduos a elaboração do próprio plano. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o conteúdo dele
começa com o diagnóstico da situação atual, depois metas para eliminação de lixões, proposição de cenários, metas de redução, reciclagem e reutilização, metas para aproveitamento energético de gases e programas, projetos e ações e, finalmente, um Sistema Nacional de Informações sobre Gestão de Resíduos, que é o SINIR. Todo município tem de encaminhar o seu plano de gerenciamento para ser registrado no SINIR, no Sistema Nacional de Informações sobre Gestão de Resíduos Sólidos do Ministério do Meio Ambiente. E, atualmente, em torno de 10% dos municípios brasileiros já fizeram esse encaminhamento, ou seja, 90% ainda não tem plano. O que cabe ao poder público elaborar em termos de plano? Primeiro, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, depois os planos estaduais, os microrregionais, de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e os planos intermunicipais de resíduos sólidos. O que cabe aos planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos? Cabe ao município. O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, ele pode estar contido dentro do Plano de Saneamento Básico para a questão do resíduo sólido urbano. Não é para resíduo de serviço de saúde, resíduo da construção civil, resíduo de mineração, esses não. Única e exclusivamente para o resíduo sólido urbano. Ele pode estar contido dentro do Plano de Saneamento Básico. O prazo obrigatório era de 2 anos, porque já transcorreram os 2 anos, né? E quando existe o Plano Municipal de Gestão Integrada, o município ou o Distrito Federal não ficam dispensados do licenciamento ambiental de outras instalações, como o aterro, a usina de compostagem, uma usina de reciclagem, etc. Então, há a necessidade de se ter o licenciamento, né? Qualquer infraestrutura, instalação operacional, integrante do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, que dependa de licenciamento, tem que ser licenciado. Então, qual que é o gerador que precisa de fazer plano? O gerador de resíduos de serviços públicos de saneamento, serviços de saúde, mineração, resíduos perigosos, resíduos, mesmo que caracterizados não perigosos pela natureza, composição ou volume, sejam equiparados aos domiciliares pelo poder público, as empresas de construção civil, terminais e outras instalações, e as empresas de transporte, e os responsáveis por atividade agro-silvopastoril, se exigido pelos órgãos do SISNAMA, do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária ou do SUASA. Os planos, esses planos, eles estão sujeitos à aprovação pelos órgãos competentes, conforme o artigo 24 da Lei 12.305. A gente tem visto no Estado de Minas uma polêmica grande em termos de análise e aprovação de planos. Existem pessoas que defendem a não aprovação, mas a legislação é clara no artigo 24. Ou o plano ele está inserido dentro do licenciamento ambiental, ou o plano tem de ser aprovado pelo próprio município. A Lei 12.305, a nossa lei maior. E para os municípios com menos de 20 mil habitantes, o plano pode ter um conteúdo simplificado. Esse conteúdo simplificado exceto para municípios integrantes de área de especial interesse turístico, inseridos na área de influência de empreendimentos ou atividades com impacto ambiental de âmbito regional ou nacional, ou cujo território abranja total ou parcialmente unidades de conservação. Nesses casos, não fica liberado para fazer um plano simplificado. A existência do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, também não exime nem o município, nem o Distrito Federal, do licenciamento ambiental de aterros sanitários e outras infraestruturas ou instalações. E os municípios, aqui é importante,
que optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos resíduos sólidos, eles estão dispensados da elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, desde que o plano intermunicipal atenda o conteúdo previsto no artigo 19 da Lei da Política Nacional. E esses municípios, eles passam a integrar o plano intermunicipal do consórcio. A primeira vantagem do consórcio é essa, de haver a possibilidade de um plano único para o consórcio, não um plano individualizado por município. Todo plano tem de ter um responsável técnico para elaboração, implementação, operacionalização e monitoramento, todas as suas etapas. E nele está incluído também o controle da disposição ambientalmente adequada dos rejeitos. E esse responsável técnico ele deve ser devidamente habilitado. Esse responsável técnico ele é também responsável pelo repasse das informações anuais ao SINIR, ao Sistema Nacional de Informações. E, no caso do licenciamento e aprovação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, que é aquele que é feito pelo gerador do resíduo, a lei diz o seguinte: o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos é parte integrante do processo de licenciamento ambiental do empreendimento ou atividade pelo órgão competente do CISNAMA. Então, se ele é parte integrante, ele vai ser analisado dentro do licenciamento ambiental. E nos empreendimentos e atividades não sujeitos a licenciamento ambiental, a aprovação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos cabe à autoridade municipal competente. E no processo de licenciamento ambiental, pode também ser ouvido o órgão municipal com relação à destinação final dos resíduos, principalmente a destinação em aterro, se existe o aterro ou se ainda existe o lixão. Se existe o lixão, nenhum plano de gerador tem condição de ser aprovado, porque ele tem de apresentar um atestado, um comprobatório da destinação final do resíduo grupo D, que é o resíduo comum, no caso de resíduo de serviço de saúde, de alguns resíduos da construção civil, etc. Então, na verdade, o município que tem lixão vai ter dificuldade para aprovar plano de gerenciamento de resíduos feito pelo gerador. Só para a gente ter uma ideia, eu trouxe um exemplo do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde, que é um documento que aponta e descreve ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, que observa as características e riscos, porque a classificação do resíduo é por risco, no âmbito dos estabelecimentos geradores de resíduos de serviço de saúde, e cabe ao município elaborar apenas os planos de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde municipais. Os demais planos dos hospitais particulares, filantrópicos, cabe ao gerador, cabe ao estabelecimento de saúde que gerou o resíduo. Esse plano ele tem 3 etapas: uma fase intra-estabelecimento, que compete, a fiscalização compete à vigilância sanitária, uma fase extra-estabelecimento, cuja fiscalização compete aos órgãos ambientais e, no caso de Belo Horizonte, compete também à limpeza urbana, e os aspectos de recursos humanos, que eu acho que é a parte mais difícil de qualquer plano, porque elaborar um plano não é tão difícil assim, mas mudar conceitos, hábitos, cultura é difícil. E o gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, que é o exemplo que eu trouxe, o resíduo gerado ele tem de ser segregado na origem por tipo de resíduo. E a legislação dá uma classificação bastante ampla, mas é complexa. Muitas vezes é difícil fazer até a segregação na origem dentro do estabelecimento de saúde, porque a classificação é bem ampla. E existe ainda o plano simplificado para aqueles estabelecimentos de saúde que não geram resíduos considerados perigosos. E a gente tem alguns estabelecimentos de saúde que não geram esses resíduos. Eu posso citar aqui o exemplo de um psicólogo. Ele é da área da saúde. A não ser que ele tenha dado ali um sossega-leão ali no paciente, né? Vai gerar uma agulha e uma seringa.
Mas, caso contrário, não, ele vai só ouvir o sujeito lá deitadinho no divã, né? Então, nesses casos, é um formulário simplificado. O gerenciamento, então, na fase intra-estabelecimento, constitui pela geração, classificação, segregação, tratamento prévio, minimização, acondicionamento, armazenamento intermediário, coleta e transporte internos e armazenamento final. Essa fase cabe à vigilância sanitária, à fiscalização. Na fase extra-estabelecimento, coleta e transporte externos, transbordo, se houver necessidade. Aqui no caso de Belo Horizonte, já está havendo essa necessidade, porque nós não temos unidade incineradora, nem unidade de tratamento térmico no município. E grande parte dos hospitais que necessitam de tratamento térmico para resíduos, principalmente de oncologia, resíduos de tratamento de câncer, muitos desses hospitais, eles estão fazendo maior turismo com resíduo, porque eles estão levando o resíduo para ser tratado numa incineração em Montes Claros, a 420 quilômetros de distância. Então, assim, falta de uma unidade de tratamento térmico no município ou nas imediações dificulta. Existem aqui 2 unidades em Contagem, mas os municípios que já tinham contrato com a unidade incineradora, que foi fechada em Belo Horizonte, foi desativada, eles continuaram com o contrato e, como eles têm uma outra unidade em Montes Claros, acabaram levando para essa distância toda. Então, o resíduo pode ser passado por um transbordo. O transbordo é só a transferência do resíduo acondicionado de um veículo para outro. Não pressupõe que haja armazenamento desse resíduo de um dia para outro. Máximo de 8 a 12 horas, né, de translado. Pode ter o tratamento. O resíduo tratado vem para a disposição final. E essa disposição final pode ser um aterro sanitário convencional. Se as cinzas, se o resíduo tratado não tiver nenhum componente que seja considerado perigoso, tem de haver um monitoramento desse resíduo, dessas cinzas, ou ele vai para um aterro classe 2 ou classe 1, que nós temos poucos no estado. E a questão ainda dos aspectos de recursos humanos, que é uma capacitação continuada. Não há como não ter essa capacitação continuada. Os resíduos, eles são classificados e são coletados, transportados e armazenados de forma diferenciada. Um abrigo para resíduo comum, um abrigo para infectante ou biológico, um abrigo para químico e uma área extra, distante dessas aí, ou diferenciada, para os resíduos recicláveis, principalmente resíduos recicláveis de uma cozinha de um hospital, que podem ser reaproveitados, e resíduos que não tiveram nenhum contato com áreas infectadas, ou resíduo grupo A ou B. O rejeito radioativo a gente nem aborda aqui, porque é uma questão da Comissão Nacional de Energia Nuclear. O outro item da política nacional é a responsabilidade compartilhada. Essa responsabilidade compartilhada é do fabricante, importador, distribuidor, consumidor. E no caso do titular de serviço público de limpeza urbana participar desses trabalhos, ele deve cobrar pelo serviço prestado, porque não compete ao município, no caso, principalmente da logística reversa, fazer a coleta e o armazenamento do resíduo. Compete, sim, ao fabricante, importador, distribuidor e comerciante e o consumidor que tem de devolver. Então, nesse caso, não é o município que tem que assumir a logística reversa, não. É o grupo, né, de envolvidos. E pela lei, nós temos a logística reversa para embalagens e para agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, embalagens, lâmpadas e eletroeletrônicos. E agora já foi publicado o edital de chamamento público para logística reversa de medicamentos, que ficou fora desses 6 itens que a política nacional coloca como prioritários.
mas a questão dos medicamentos, principalmente medicamentos vencidos, utilizados, é um problema sério, porque se nós olharmos com critério, nós vamos ver que nas nossas casas deve ter medicamento vencido ou medicamento que foi usado e que sobrou alguma coisa, né? Então, no caso dos agrotóxicos, existe legislação, baterias também, pneus também, óleos lubrificantes, resíduos, embalagens também. Mas lâmpadas fluorescentes, vapor de sódio, mercúrio, luz mista e produtos eletroeletrônicos, seus componentes, não há publicação pelo CONAMA de legislação específica. Então, está sendo montado pelo Comitê Interministerial toda a logística reversa, mas com os acordos setoriais, eles vão chegar a ter uma definição de como fazer isso. Mas a legislação específica não foi publicada pelo CONAMA. Então, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, eles, entre outras medidas, eles são obrigados a implantar procedimentos de compra, disponibilizar postos de entrega e atuar em parceria com cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, no caso dos produtos comercializados de embalagens plásticas, metálicas ou de vidro ou demais produtos de embalagem. E se o titular do Serviço de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos fizer qualquer uma dessas atividades, as ações do poder público serão devidamente remuneradas na forma previamente acordada entre as partes. A responsabilidade pelo ciclo de vida do produto, ela pode ser caracterizada por esse quadro aí. Nós temos no resíduo domiciliar, resíduos que podem ser reciclados, papel, plástico, lata, vidro, metal. Nós temos os resíduos orgânicos, que podem, através da compostagem, serem transformados no composto orgânico e usado em jardins, pomares, etc. Nós temos os rejeitos que devem vir para um aterro, e o aterro futuramente pode ser uma reserva, um parque, uma área de lazer. E temos o resíduo da construção civil, que pode também ser reciclado e voltar a ser novos produtos. Da mesma forma que os materiais recicláveis podem voltar para o ciclo de produção para serem novos produtos. Nos paradigmas mesmo dessa Política Nacional de Resíduos Sólidos, no âmbito dessa responsabilidade compartilhada, cabe ao titular do serviço público, ou seja, cabe ao município, adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis, oriundos do Serviço Público de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, estabelecer sistema de coleta seletiva. Hoje a gente tem uma dificuldade enorme de implantar um sistema de coleta seletiva, porque o sistema de coleta seletiva não depende só da infraestrutura colocada à disposição do munícipe, depende principalmente de cada um de nós. É a consciência para essa questão da reciclagem, do reaproveitamento, é a mudança de hábito, é a mudança de cultura. E mudança de hábito e mudança de cultura não se faz da noite para o dia, nem com data marcada. É um processo lento de educação que a gente vai ter que se instalar esse processo ao longo do tempo. Não é uma coisa rápida de mudar. A gente tem, no caso de Belo Horizonte, com tantos municípios, com tantos bairros, né, nós só temos coleta seletiva regular, semanal, porta a porta, em 31 bairros. Só os bairros da Zona Sul, 1 ou 2 na Pampulha, no Barreiro 1 ou 2, pouca coisa. Então, a gente percebe que se não tiver a coleta seletiva como fator prioritário, nós não vamos ter a possibilidade de fazer o aterro de rejeito. Não há como fazer um aterro de rejeito sem ter a coleta seletiva funcionando. Por isso que é importante o plano. O plano ele pode estabelecer metas. Não vai fazer a coleta seletiva
universal, 100% da cidade, mas coloca 50%, depois 60%, 70%, e vai acrescentando nesse percentual aí até chegar aos 100%, né? Outra questão é articular com agentes econômicos sociais medidas para viabilizar o retorno ao ciclo produtivo dos resíduos reutilizados e recicláveis. Porque não adianta também fazer uma coleta seletiva, ter o material reciclável para ser reciclado, comercializado, se não tem comprador. Tem de ter o mercado comprador, tem de ter um incentivo para esse mercado comprador também. Realizar as atividades definidas no acordo setorial, termos de compromisso, mas só com a remuneração do setor empresarial. Quando a prefeitura resolve fazer, aí, por exemplo, coleta de pilhas e baterias, ela vai ter que receber por isso, né? Porque é uma parte que já está muito bem definida na política nacional. Implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos. Eu vou trazer aqui o modelo de Belo Horizonte, que é um modelo simples, que não depende de usinas, que é simplesmente coletar o orgânico de forma diferenciada e fazer a mistura do orgânico com podas de arborização cortadas, picotadas, trituradas, e é um composto orgânico de excelente qualidade. Dar disposição ambientalmente adequada aos resíduos e rejeitos. Então, esse último item é o que se pretende que seja feito até 2014, acabando com o lixão e criando o aterro. Só que no plano nacional existem metas. Você não vai fazer um aterro de rejeitos, 100% de rejeitos. Você tem a meta para fazer até o ano tal, retirar tantos por cento de reciclável e levar tantos por cento de rejeito. Não é uma mudança radical de 100%. Então, isso aí é importante que vocês vejam o Plano Nacional. E diga-se de passagem, o Plano Nacional não está ainda aprovado. Ele está disponível no CNIR, no site do CNIR, www, para frente a gente vai ver, .cinir.gov.br, mas o plano ele precisava ser aprovado em 5 instâncias diferentes, 5 conselhos. Ele foi aprovado em 4 conselhos do governo federal e falta um conselho se reunir para aprovação. Ele está disponível, mas ele tem de ser aprovado por decreto e o decreto não foi publicado. Então, quando a gente vê o município preocupado porque o plano dele está atrasado, mas o lá em cima também está atrasado, né? Está atrasado também. Não é só aqui, né, no município, cá embaixo, não. O primeirão lá está com atraso também. Então, gente, o titular de limpeza urbana, ele vai priorizar a organização e o funcionamento de cooperativas ou outras formas de associação de catadores, e ele pode contratar, com dispensa de licitação, o catador para as atividades de reciclagem, de coleta seletiva e reciclagem. Quem tem catador, é bom pensar bem nisso. Quem não tem catador, não importe não. Porque importar o catador vai ter mais função para o município, né? Então, a contratação é prevista com dispensa de licitação. Coleta seletiva e aterro de rejeitos. Na coleta seletiva e aterro de rejeitos, cabe ao gerador do resíduo acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos gerados e disponibilizar adequadamente os resíduos reutilizados e recicláveis para coleta ou devolução. E o poder público ele pode instituir incentivos econômicos, como é o caso de Curitiba, que tem vários tipos de incentivo econômico para a coleta seletiva.
Aqui em Belo Horizonte tem até uma lei municipal que fala em alguns incentivos, mas eu nunca vi a prática dos incentivos, não. Então, existem legislações que falam dessa coleta seletiva. A primeira é o decreto 5.940, que fala sobre coleta seletiva em prédios da União. A coleta seletiva em prédios da União deve ser feita e deve ser doada a uma associação ou cooperativa de catadores mediante um edital. E é por 6 meses. Aquela cooperativa busca o resíduo lá durante 6 meses. Só gostaria de deixar claro, quando se fala exclusivamente para associação de catadores ou para cooperativas de catadores, aí há um certo engessamento, porque onde você não tem a cooperativa, você não tem como destinar, porque você fica fora do decreto federal. E muitas vezes você lança seu edital, consegue uma empresa, como foi o caso, por exemplo, de resíduos de serviço de saúde do Campo Saúde, os resíduos que realmente podem ser reciclados. A cooperativa que ganhou a licitação foi lá e falou assim, não, eu só me interesso pelo papel e papelão. O plástico eu não vou levar não, porque o mercado está ruim e eu estou vendendo por muito pouco, o valor está muito pequeno. E o estabelecimento fica impedido de fazer a doação para outra instituição. E fica lá aquela quantidade de plástico esperando a boa vontade da cooperativa em lá buscar, ou da associação em lá buscar. Então, isso fica difícil, porque você não pode fazer a doação para um catador avulso. Já a lei 16.689, que é do Estado de Minas Gerais, ela já dá uma abertura que eu achei assim, fundamental, porque ela fala que pode ser doado para associações ou cooperativas o resíduo reciclável de prédios públicos do Estado, mas ela fala que também para entidades similares. Aqui nós tínhamos um hospital que recebia latinha, o Mário Pena. Com esse decreto aqui, ele parou de receber as latinhas que tinha de doar para a associação. E ele recebia as latinhas, comercializava e o recurso vinha para pagar medicamento de pessoal carente. Então, era uma ação bastante benéfica que foi interrompida. Então, com a lei estadual, melhorou, porque ele entrou na similar, nas entidades similares, né? O decreto 7.405, ele cria um programa pró-catador que fala bastante sobre incentivos financeiros. A participação de cooperativas, na questão da logística reversa, no sistema de coleta seletiva e logística reversa, eles vão priorizar, né, sempre a participação de cooperativas, outras formas de catadores, mas existem alguns tipos de componentes de logística reversa que eu não recomendo a utilização da mão de obra do catador. É o caso do medicamento. Eu acho que é altamente perigoso a entrega de medicamento para coleta pelo catador, porque muitas vezes ele não tem muita noção do risco, né? E pode querer reutilizar esse medicamento e pode, às vezes, não ter aquele cuidado que o medicamento tem de ter. Então, no caso do medicamento, Maeli, não recomendo. No caso, os planos municipais de gestão integrada que os municípios vão fazer, eles devem definir programas e ações para a participação dos grupos interessados, das cooperativas, etc. E as ações desenvolvidas por essas associações, etc., de materiais recicláveis e reutilizáveis, eles têm de cumprir realmente o que tiver descrito no plano do próprio município. E esse programa pró-catador
A finalidade dele foi de melhorar as condições de trabalho e as oportunidades de inclusão social e econômica dos catadores e materiais reutilizáveis e recicláveis. Aqui a gente vê, por exemplo, as diferenças de coleta seletiva. Nós temos aqui uma coleta seletiva em Arapongas, caminhão aberto, joga tudo lá em cima, depois leva e separa. Aqui foi a primeira coleta seletiva em Belo Horizonte, em 1992, coleta porta a porta, no bairro Santa Inês. Ela foi interrompida por 10 anos, porque a gestão, que substitui a gestão, que eu era superintendente, entendeu que a melhor maneira de fazer a coleta seletiva era de entrega voluntária em pontos estratégicos da cidade, que se mostrou uma coleta muito cara, por causa dos deslocamentos, e pouco eficiente em termos de atendimento global, porque muita gente não mora perto, era difícil de levar até esses pontos. Se bem que é um projeto de mídia muito bom, um projeto também de esclarecimento da população, que ali existe coleta seletiva também muito bom. Então, eu não dispensaria o primeiro nem o segundo. Eu acho que os dois se complementam. A coleta porta a porta e a coleta em locais de entrega voluntária. Então, essa coleta seletiva aqui, porta a porta, ela voltou a funcionar 10 anos depois. Em 92, em 2002, ela voltou a funcionar em Belo Horizonte. Tem 31 bairros já coletados assim. E essa coleta seletiva aqui, eu tive a curiosidade de ver como funcionava em La Rochelle, na França. Coloca o material reciclável aqui, o orgânico aqui, o reciclável. E lá embaixo tem uma tubulação que puxa esse material a vácuo e leva para uma central. Então, não tem coleta porta a porta, nem de entrega voluntária, né? Um dia a gente chega lá. A questão do aterro, né? O aterro sanitário, quando ele recebe o resíduo orgânico, ele gera muito chorume, gera muito biogás, porque o orgânico, pela decomposição no próprio aterro, ele vai gerar esses dois componentes. Então, a gente precisa de uma área muito grande para o tratamento do chorume e precisamos ter uma infraestrutura muito grande também de escapamento do biogás e um destino para esse biogás, ou a queima ou reaproveitamento. Esse é o aterro de Betim. E aqui está o tratamento de chorume de Betim. E, diga-se de passagem, foi o primeiro aterro do estado de Minas que teve o licenciamento ambiental de operação. E, no ano que ele teve o licenciamento de operação, foi só ele que teve esse licenciamento. Então, ele recebeu todo o recurso do ICMS ecológico. Por isso é que está tudo bonitinho aqui, revestido de geomembrana, essas lagoas enormes do tratamento de chorume. Porque naquele ano foi só esse aterro que foi licenciado. E eu não participei do projeto do aterro, mas participei do EIA-RIMA. A gente elaborou junto com outros colegas o EIA-RIMA desse aterro. A compostagem, para se ter uma ideia, mais da metade do resíduo orgânico, mais da metade do lixo domiciliar é resíduo orgânico. E a compostagem, ela não precisa ser feita em unidades caríssimas, sofisticadas. Você tem como fazer uma compostagem em município pequeno, bem simplificada. Então, na compostagem, nós podemos ter usinas com aeração forçada, usinas simplificadas, compostagem em leira com reviramento, que é o caso que eu vou mostrar de Belo Horizonte, e compostagem em leiras com aeração forçada. Não precisa ter uma usina para fazer compostagem. No caso de Belo Horizonte, essas bombonas são fornecidas aos sacolões, grandes supermercados, de 2 regionais. Não é a cidade toda, não. 2 regionais. Esse resíduo orgânico é coletado de forma diferenciada, e aí está o que nós desperdiçamos, que vocês podem perceber que tem, às vezes, né, uma couve-flor aqui intacta, envelheceu um pouquinho, é jogado fora, então nós temos desperdício muito grande. Esse material, se ele for para um pátio para fazer a compostagem,
a hora que você for fazer a reviramento da leira, a laranja, o material que é redondo, vai escorrer, vai sumir, você não vai conseguir pegar nunca, né? Mas se a gente fizer um trabalho com poda de arborização picada e misturar em proporções a poda de arborização com esse orgânico, dá firmeza na leira, dá para revirar, e a poda de arborização, como ela é rica em carbono, ela é uma fonte carbonácea, então ela vai acelerar o processo de decomposição, tornar aquela leira mais cheia de oxigenação, mais o processo mais aeróbio, e vai funcionar muito bem. Então aqui, esse material, ele entra aqui, passa por um triturador e sai lá em cima, cai da outra parede, que é o material triturado. Então está lá o material triturado, saindo aqui, caindo aqui. Então, essa poda de arborização é misturada ao orgânico na proporção de 40% do orgânico, do resíduo orgânico, que foi coletado sem ter papel higiênico, sem ter fralda descartável, sem ter contaminação nenhuma, mais 40% de poda de arborização. Com essa mistura, o material vai para um pátio. No pátio, ele fica em leiras, é revirado de 3 em 3 dias, depois de 5 em 5 e assim por diante, até chegar a um ponto que o composto já esteja em condições de virar um cone, né? Aí ele já está com a temperatura, já é a temperatura ambiente, a relação carbono-nitrogênio já foi testada em laboratório, já foi feito exame bacteriológico para ver se tem algum tipo de contaminação, e esse composto ele se mostrou de excelente qualidade. Então, as vantagens do uso da poda de arborização é que os resíduos palhosos, eles são ótimas fontes de carbono, eles absorvem a umidade que vem no orgânico, aumenta a superfície de arejamento, acelera o desenvolvimento da população de micro-organismos aeróbios, diminui o tempo necessário para a compostagem, homogeneiza o material, melhora a sua disposição nas leiras e não precisa de uma usina cara, né? De uma instalação tão cara. Vantagem do uso do resíduo orgânico de coleta seletiva: maior controle de qualidade, livre de contaminação fecal de metais pesados, o produto final estabilizado é seguro do ponto de vista bacteriológico, o resultado do monitoramento é com valor bem abaixo daqueles dos padrões internacionais, porque nós não temos uma legislação própria para o composto orgânico, a gente usa a legislação internacional, e a qualidade é superior se comparado com o composto de usinas de triagem e compostagem, que a gente conhece, que existem aí pelos municípios. Outra questão é a reciclagem de resíduos da construção civil. O modelo de Belo Horizonte é o modelo que está dentro da resolução CONAMA 307/2002. É um sistema de gestão para resíduos de construção e resíduos volumosos, que facilita o descarte correto, disciplina atores e fluxos, incentiva a redução, segregação e reciclagem. No caso de resíduo da construção civil, nós temos duas ações. Uma ação que é uma rede para gestão de pequenos volumes. Pequenos volumes cabe ao município gerenciar. E, no caso, o município determina o que é o pequeno volume. Ele é que vai fazer uma legislação para isso. No caso de Belo Horizonte, o pequeno volume é o gerador de até 2 metros cúbicos por dia, né? E tem uma rede de gestão de grandes volumes, que aí a iniciativa privada é que vai ter que assumir a responsabilidade pelas áreas de triagem, transbordo, reciclagem, aterros de reservação e aterros permanentes. Depois nós temos a ação 3, que é um programa de informação ambiental, e a ação 4, que é um programa de fiscalização. Em Belo Horizonte existem 31 unidades de recebimento de pequenos volumes, que é uma unidade onde a caçamba metálica fica para o pequeno gerador levar o resíduo e depositar na caçamba. E nós temos 3 unidades de reciclagem de resíduos da construção civil. Então, aqui estão distribuídas por administração regional as unidades que ficam mais na periferia. Centro não existe unidade,
e essas unidades também utilizam a mão de obra do carroceiro. Então, o que é a unidade de recebimento de pequenos volumes que a prefeitura disponibiliza na cidade? É um terreno mais ou menos 300 metros quadrados, né, com ponto de água e energia elétrica. Tem uma instalação de apoio, que é uma guarita e banheiro, ou então uma sede. Tem uma rampa e um pátio de descarga do material. O carroceiro, ou o carrinho de mão, ou o veículo chega e coloca aqui em cima, de cima para baixo, o material. Essas caçambas, elas ficam depositadas, tem caçamba para entulho, caçamba para volumosos, caçamba para poda de arborização. Na própria área tem um box para vacinação de cavalos, porque tem esse entrosamento com o carroceiro. E essas caçambas, elas são removidas por veículos da SLU, os poliguindastes da SLU, para levar para a estação de tratamento de resíduos da construção. O programa Carroceiros é o programa mais premiado da prefeitura. Tá. Ele tem 3 frentes, a social, a técnica e a veterinária. Ele tem a unidade, então, aqui a frente veterinária, ele tem aqui emplacamento de carroças, a marcação dos animais, o controle da saúde animal, a ração balanceada, o controle também de doenças, etc. As estações de reciclagem do entulho são essas 3, a da Pampulha, do Estoril e a da BR-040, que é a mais completa. E aí só uma vista geral da Estoril, para vocês terem ideia de que esse material, o material mais grosseiro, pode ser base de pavimentação e o restante pode se transformar em alguns produtos usados na construção civil. No caso dos grandes geradores, os grandes geradores, eles têm de ter estação de triagem e transbordo, áreas de reciclagem, aterros para reservação ou aterros permanentes. Nós temos aqui iniciativas do Sinduscom, do Sistema FIENG, e agora a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte está fazendo a modelagem de um plano de resíduos e serviço de saúde para construção civil e volumosos, para atender a região metropolitana de Belo Horizonte e colar metropolitano. Essa contratação de uma empresa para fazer a modelagem do plano, a empresa já foi selecionada pelo BID, deve assinar esse contrato dentro de uma semana, talvez até essa semana mesmo. Então, esse aí vai ser um trabalho muito interessante, que possivelmente ele se transforme numa PPP. Incentivos financeiros, a gente tem incentivo financeiro com recurso da União para quem faz o plano, para soluções consorciadas, e a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras associações de catadores. Então, as 3 prioridades são quem tem o plano, quem participa de um consórcio e quem faz a coleta seletiva com a participação de catadores. O Procatador, ele já traz abertura e manutenção de linhas de crédito especiais, mas para as cooperativas, né? Esse decreto 7.619, ele é interessante porque ele regulamenta a concessão de crédito presumido do Imposto de Produtos Industrializados, o IPI, na aquisição de resíduos sólidos. Então, é incentivo que dá para as recicladoras. Os prazos da lei, nós temos o prazo de 4 anos para acabar com os lixões. A política nacional, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ele já foi apreciado pelo CONAMA, com cidades, e falta o CNRH e o CNS, Conselho Nacional de Saúde, e falta ainda a apreciação do Conselho Nacional da Política Agrícola para ele se transformar num plano aprovado. Ele está disponível nesse site, www.cinir.gov.br. É importante porque conhecer esse plano, porque as metas maiores estão todas nele. É www.cinir.gov.br. Criação dos consórcios municipais, eu defendo bastante o consórcio, porque o consórcio ele
vai reduzir impactos ambientais de aterros, porque ao invés de ter 10, 12, 5, 6 aterros, teria um só. Ele reduz a escala de custos, porque ao invés de ter vários planos de gerenciamento, vai ter um só. E ele as iniciativas para o consórcio, elas são contempladas com recursos da União. Tá. O plano, então, quem optar por solução consorciada intermunicipal e implantação de soluções compartilhadas com outros municípios, eles vão ter aí prioridade no recebimento de recursos. Essas soluções compartilhadas, elas devem estar identificadas no próprio plano de gerenciamento, que pode ser um plano único. E a prioridade na obtenção de recursos instituídos pelo governo federal vai depender de existir ou não um consórcio. O município individualizado vai ter mais dificuldade. No caso do decreto 7404, fala a mesma coisa, identificação da possibilidade da implantação de soluções consorciadas para ter esses recursos. Os consórcios, por sua vez, eles não são feitos da noite para o dia. Você tem uma série de requisitos para formar um consórcio. Protocolo de intenções, publicado na imprensa oficial, contrato de consórcio público, que é celebrado com ratificação mediante lei do protocolo de intenções, tem de ter o Estatuto do Consórcio Público e Assembleia Geral e o contrato de programa. Então, é demorado. Quando se fala em fazer um plano, né, fazer um plano de gerenciamento nesses termos, é preciso ter em mente que o tempo para o plano não pode ser tão curto, porque para fazer o consórcio e depois fazer o plano pelo consórcio, vai levar um tempo bem maior. Olha, na verdade, eu tenho uma esperança muito grande que essa política nacional, com todos os problemas que ela possa trazer para o município em termos de prazos, ela possa abrir um caminho para a gente resolver o problema da gestão dos resíduos sólidos. E vou citar o exemplo de Belo Horizonte, que tinha uma boca do lixo em 1972. Eu comecei a trabalhar na prefeitura em 70. Né? Em 72 foi criada em 73 foi criada a Superintendência de Limpeza Urbana, 27 de agosto de 73. E quando foi no dia 17 de fevereiro de 1975, portanto, um ano e meio depois, nós tínhamos extinto a boca do lixo, que era tristemente famosa, e, em lugar da boca do lixo, nós tínhamos o aterro da BR-040 e uma usina de compostagem. Isso porque o prefeito da época, Oswaldo Pierusetti, ele tinha vontade política e ele tinha, principalmente, uma visão de planejamento. E ele deu todo o apoio para que a gente, na SLU, pudesse implantar essa solução e acabar com a tristemente famosa boca do lixo. Obrigada, gente.